Bem-vindos a mais uma aventura. Se você acha que Ricardo é pouco, imagina dois hoje. Hoje a gente está com a presença do Ricardo Guirado. Ele é o homem do marketing, é o homem da franquia. Nós vamos entender bastante isso aí. Seja bem-vindo, Ricardo. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Xará. Prazer, né? E bacana. Dois Ricardos aí. Não, hoje vai rolar muita conversa boa de marketing aqui, hein? Com certeza, com certeza. Vamos falar bastante sobre esse tema aí. Isso. Ó, já vamos começar com a franquia, né? Qual é esse desafio de franquia? O que te encantou ali no mundo da franquia? Que você foi para esse lado? Eu sei que você vai ter muitas funções aqui que a gente vai tratar muito do seu currículo aqui ainda. Mas fala um pouquinho dessa paixão que você tem aí por franquia, por marketing. Olha, eu assim me descobri, né, dentro do marketing quando eu fiz uma pós-graduação da FGV. Nós somos a primeira turma da FGV em Maringá, isso foi no ano de 2000 para 2001. E eu tive um professor, eu estava terminando uma pós em gestão empresarial e aí eu falei, puxa, eu queria fazer mais uma, né? Naquela época, marketing era algo assim totalmente diferente do marketing que nós temos hoje com a tecnologia. E eu tive um professor, Arnaldo Schwarzer. Esse cara fez com que eu falasse, puxa, em vez de ir para RH, pessoas, que área que eu vou? Eu fui para o marketing. E ele cuidou quando o Ayrton Senna estava ele era do Banco Nacional e o Ayrton Senna ainda era aquele piloto que usava aquele bonezinho, né, do Banco Nacional. E ele era o cara por trás de tudo isso. Então as aulas dele eram cases assim muito interessantes, né? Me despertou, eu sempre gostei dessa área de sensibilização, mostrar para a pessoa o valor das coisas, né? E o marketing tem um pouco disso. E o franchising veio assim junto, né? Alguns anos depois nós tínhamos uma empresa familiar e pensamos em entrar no varejo. E ali eu falei, olha, bacana isso tudo e vamos ver o que está em evidência, como, né, crescer mais rápido, de que forma é possível. E a gente viu que franquias, né? E nesse ano, vou falar o ano de 2003, Xará. E aí o ano de 2003 eu fui fazer cursos na ABF, cursos lá em São Paulo de franchising. E nós formatamos então o modelo de negócio dessa... A gente tínhamos uma indústria e formatamos um modelo de loja. Não prosperou muito ali, né, nessa empresa familiar, mas o aprendizado ficou. E ali, a partir daquele momento, eu passei a estudar bastante sobre franchise, enfim. E aí, hoje, nós temos em torno de 70 marcas formatadas como redes de franquia, né? Fruto disso aí. Legal. E assim, a cada empresa que você faz e cresce, você vê o resultado, né, que dá, né? Tem algum caso, alguma empresa assim que se surpreendeu assim e falou, pô, a gente começou e hoje tá gigante. Conta um pouquinho dessas que deram certo, franquias que deram certo, assim, né? Sim. Isso é muito bacana, porque eu até pego cases de clientes que muitas vezes esses clientes não chegaram tão longe com as franquias, mas eles usaram a metodologia de franquias, que é o quê? Franquia nada mais é do que um modelo de negócio de sucesso que deu certo e eu quero duplicar isso para passar para terceiros, né? Então, a gente tem vários cases, um deles que se destaca, inclusive por sinal no ano de 2009, foi o meu primeiro cliente assim de rede formatada, a Credifácil, de Umuarama, né? O Adriano, que é o CEO lá, hoje eles têm mais de 1.200 unidades franqueadas. No ano passado nós tivemos lá fazendo um trabalho para ele também. E essa formatação veio de lá atrás. Ele tinha, até aquele momento, 8 unidades, que eram unidades próprias, né? Então, hoje são mais de 1.200, são vários formatos de franquia. Hoje temos aí a micro franquia, franquia de unidade física, home office e por aí vai. E o ramo dele, como é uma prestação de serviço, mais também fácil de crescer. Né? Você não tem tanto aquele imobilizado, procurar ponto, esse tipo de desafios, né, que você tem em alguns negócios. Esse é um case. O outro case nós fizemos, está aqui em Maringá mesmo, né, na cidade de Maringá, que é a Gela Boca. A Gela Boca, o Thiago, muito empreendedor, né, sempre assim... desde que eu conheço ele lá atrás, se eu não me engano, ano de 2012 ali, aproximadamente, ele tinha então algumas lojas com alguns amigos, parentes, e ele queria profissionalizar o negócio. E aí ele procurou, nós fizemos um projeto, nós fizemos uma análise de franqueabilidade com modelagem bem detalhada, com um plano de ação, e o Thiago colocou aquilo lá em prática.
né? Então ele foi também buscar capacitação e hoje a gente vê, né, a Gelaboca no Brasil todo, com várias outras marcas, formatos de franquia também. Então é um case muito bacana de crescimento e inovação. Por quê? Eu falo que franquia não é só um modelo de expansão. Ele é um canal, ele é um novo negócio. Então a pessoa que tem uma marca e ela quer franquear, ela cria um novo negócio, porque é uma rede, ela vai ter que cuidar dessa rede, tá? Então, de tudo, né? De marketing administrativo, tudo, né? Tudo, envolve tudo. Por quê? Você tem que treinar e capacitar os franqueados, então você tem que ter um time para isso, você tem que implantar unidades, então achar ponto, procurar, fazer projeto. Então você tem que várias atividades. E isso até então, por exemplo, vamos pegar o case da Gelaboca aí do Thiago, ele até então não fazia. Tinha as unidades ali próprias. Então, quando você passa a vender, comercializar, você passa a ter novas atividades, né? Então, aí uma equipe surge, mas ao mesmo tempo que é um novo negócio, é um canal de vendas e distribuição. E isso está dentro do contexto do marketing, né? Sim. Às vezes eu lembro, antigamente, Philip Kotler, né, daqueles livros de marketing sensacionais. Então, as bíblias do marketing, os 4 P's do marketing, né? Quem nunca ouviu falar disso? Eu pegava aqueles livros lá, entrava na faculdade e falei, caramba, que mundo é esse? Exatamente. E aí os 4 P's, produto, preço, né, o ponto e promoção. Então, poxa, aí vamos falar de cada um. E quando a gente falava de ponto, né, praça, isso tem a ver com marketing, porque eu levo a minha marca para N cidades, diversas, dezenas, centenas de cidades, a partir de um negócio que eu criei numa cidade específica. Ele deu certo, eu transformei ele numa franquia e ele está, por exemplo, o caso da Gelaboca, da Credifácil, que eu citei, em vários lugares no país todo, né? Então isso aí é muito bacana, né? O poder aí do marketing e da franquia. E assim, teve algum caso também que chega, às vezes alguém, eu quero fazer uma franquia, mas você vê pelo negócio, a atividade do cara, ou o jeito da empresa, ou o jeito que está estruturado, falou, isso não vai dar certo. Você às vezes já teve que recusar algum cliente também, que às vezes não tinha estrutura ou não era o momento da empresa fazer uma franquia? Muito boa essa pergunta, porque assim, às vezes as pessoas elas olham franquia, principalmente nos dias de hoje, como uma salvação. Uma tábua de salvação. O meu negócio ele está indo mais ou menos, ele não está performando. Se eu criar franquia, eu vou passar a ter um ganho, eu cobro a taxa de franquia, eu posso salvar o meu negócio financeiramente criando franquia. Pelo contrário, você vai ter que investir no começo, né? Toda a rede, além da formatação, que é o trabalho que nós fazemos já aí há quase 20 anos, né, com franquias, existe depois todo um tratamento, um cuidado, um investimento em marketing, hoje marketing digital, vender as franquias, tudo isso acaba sendo um desembolso, para daí você começar a ganhar, né, à medida em que vai vendendo as unidades. Então essa estruturação ela é fundamental. E aí o que nós fazemos? Análise de franqueabilidade com modelagem. Isso é um serviço fundamental. Hoje, no trabalho que eu faço de consultoria, com a experiência, né, ao longo de todos esses anos, desses mais de 70 projetos aí de formatação, nós sempre fazemos a análise de franqueabilidade. A análise de franqueabilidade e modelagem, ela traz o quê? Ela traz aspectos legais, mercadológicos, financeiros, porque às vezes financeiramente o negócio é viável para uma unidade. Quando eu começo a cobrar royalties, quando eu começo a ter frete, porque eu tenho que enviar mercadoria, quando eu começo a ter ali fundo de marketing, taxa de propaganda, o negócio ele pode ser não tão viável assim. Às vezes ele não é viável, financeiramente ele mas ele é muito artesanal. É a cara do dono. E ele quer franquear. E é muito difícil. Daí não dá certo daí também, é muito difícil, porque daí envolve aquela questão do saber fazer e da habilidade, né? Então eu preciso franquear, quanto mais processos automatizados, sistematizados eu tiver, sistemas, softwares, melhor vai ser, né, para crescer nesse mercado aí do franchise. Então isso é muito importante. E aí o primeiro serviço que nós fazemos na consultoria é essa análise de franqueabilidade e modelagem. A modelagem no sentido financeiro, estimativa de royalties, né? Se o modelo é duplicável ou não, a parte legal, vários aspectos, né, que são extremamente importantes. Então, dentro desse contexto, eu falo que
Franquia é um ótimo negócio. Franquia é um bom negócio? É um ótimo negócio. Mas eu preciso fazer com muito critério, né? Do jeito certo. E aí entra esse serviço aí inicial que é fundamental para saber se o negócio é franqueável. Vou dar um exemplo para você da pergunta que você me fez, né? Eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, contratado lá pelo Sebrae de lá. Isso já faz muitos anos, né? E lá tinham 14 marcas para eu avaliar o potencial como rede de franquias. E eu tenho uma metodologia própria dentro da consultoria que é essa avaliação. Das 14 marcas, 3 eram viáveis como redes de franquia. 11 não passaram. Mas por que esse critério todo, né? Porque a gente percebeu, né, que as empresas precisavam de ajustes. Então, eu recomendei ao Sebrae gestão básica, melhoria em processos, troca de sistema, né? Algumas do segmento era modismo, por exemplo, pizza quadrada. Não, o meu negócio é bom porque a minha pizza é quadrada. Tinha isso lá e não fluiu. Né? Agora, teve 3 marcas, dessas 3 nós chegamos a formatar 2, né? Uma na área de suplementação, né? Para atletas, enfim, nesse sentido aí. E uma outra que era uma hamburgueria. Então foi muito bacana, né? Mas você vê que nem todas as marcas são franqueáveis. Depois dessas que ficaram, né, pelo caminho, outras 4 voltaram, se ajustaram e se tornaram redes de franquia depois também. Ah, legal. E ela também tem altos e baixos, ou tem um crescimento como empresa normal? Às vezes está no pico, depois cai. Vocês conseguem também na consultoria ou tem algum acompanhamento para poder ver, opa, aqui está caindo, aqui vamos melhorar isso aqui, ou vamos criar um novo produto ou alguma outra coisa para alavancar e sempre está em crescimento? Isso é importantíssimo, Ricardo, porque nós temos, eu falo que o Brasil são vários países em um, né? Nós temos aqui hoje uma situação de que no Nordeste a gente encontra produtos específicos. Se eu falo de uma franquia de alimentação, eu tenho que até regionalizar muitas vezes, tá? E a gente pega, muitas redes fazem isso. Mas também a questão econômica, potencial de consumo, precificação. Nós estamos fazendo uma formatação agora de uma pizzaria top. Já vou até falar o nome aqui, posso? Pode. A Dom Pizza 18, né? Ela está já se preparando para fazer a expansão. Eles têm 3 unidades testada, validada. Está muito bacana o projeto deles, é um projeto lucrativo, por quê? Mapeamento de processos bem detalhado. Hoje as máquinas, né, a forma de processar o produto, manter aquela qualidade de sabor, os ingredientes, isso tudo é muito importante. Então, se eu quero duplicar um modelo, eu não posso deixar nenhum buraquinho. Pensa num muro e aí nesse muro tem vários buracos. Eu vou pegar esse muro e vou fazer exatamente igual tá esse muro, construir 10 muros, mas tem que ser igual, porque a franquia é padronização. Só que como esse muro tinha vários furos, eu criei mais 10 muros com vários furos. Olha que trabalho que vai dar para gerir essa rede, né? E se eu conserto primeiro esses buracos, o negócio flui. E o que é importante? Lançar novos produtos, campanhas, e aí entra o marketing dentro desse processo como algo fundamental, tá? Que as empresas, principalmente o empreendedor de franquia que quer comprar uma franquia, o empreendedor de franquia ele busca segurança. Ele busca um negócio já formatado, que já tem sucesso, e ele quer investir porque tem alguém que vai estar junto com ele dando suporte, né? Que é o franqueador. Então, nesse caso aí, é papel do franqueador sempre cuidar do marketing, campanhas de marketing, campanhas em datas comemorativas, trabalhar o marketing digital, né? Dar todas as oportunidades. E tem incentivos também, né? De venda, alguma coisa. Incentivos, também, né? Campanhas. Hoje, por exemplo, as redes, muitas redes que cresceram, né? Torno a falar aqui da Gela Boca, existem convenções de vendas, existem momentos, né? Com os franqueados ali, em que são lançados desafios, metas a serem cumpridas. Então o pessoal ganha viagem, ganha prêmio. Isso é muito bacana, porque movimenta, né? Então uma rede, para ela crescer como franquia, ela tem que pensar no todo. Geralmente o empreendedor de um negócio individual, Ricardo, ele está tendo sucesso. Mas ele está ali no balcão, ele cuida da logística. Então eu vou formatar o meu negócio. Ele primeiro tem que entender o que é uma rede de franquia. Ele dá esse treinamento, ele cuidar, né? E aí, isso é legal porque o trabalho do consultor, no meu caso, é abrir os olhos dele. Aí a parte comportamental entra em evidência.
né? O comportamento. E aí hoje, dentro da consultoria, nós temos uma metodologia também para trabalhar essa área comportamental, inclusive. Isso tudo também, trabalha com pesquisas, tem bastante método, né, de pesquisa que vocês também desenvolveram, até para formatar um pouco melhor isso também, né? Sim, sim. Eu falo que a mente de um empreendedor, de um negócio próprio, é uma mente. Ele tem ali, por exemplo, um perfil comportamental, né, que provavelmente se ele tem um negócio, ele buscou em algum momento, ele arriscou, mas às vezes é uma pessoa mais segura, ela não solta, então demora para crescer. Aí às vezes é uma pessoa assim atirada, ela vai para cima, ela quer crescer o negócio, compra um risco muito grande, às vezes dá certo, quebra, às vezes, mas os maiores negócios hoje que estão em pé, você pode colocar, os empreendedores quebraram pelo menos aí umas 3 vezes. Antes de dar certo. Então, assim, é um perfil mais agressivo do franqueador, que é o cara que vai criar a rede. E aí a gente tem testes, nós temos testes, trabalhamos com o DISC, trabalhamos com âncoras de carreira, trabalhamos ali com o forças pessoais, que é muito importante, e o cruzamento de todos esses testes, né? Então, além de aplicar isso com as pessoas, nós criamos também o quê? O cargo, o franqueador da marca, né? Vamos falar aí da Dom Pizza, já que eu citei ela como exemplo. Para eu ser um franqueador da Dom Pizza, qual é o padrão de comportamento ideal? Ele tem que ser um cara muito agressivo, ele tem que ser um cara mais estável, trabalhar em equipe, ele tem que ser um influente, aquele do relacionamento com o cliente. Como tem que ser? Por quê? Porque ele vai comprar uma franquia, vai montar uma pizzaria e vai ter que gerir. E tem um padrão de comportamento ali que vai fazer a diferença. Nós conseguimos entender e identificar qual é esse padrão. Então, quando surgem, né, candidatos, a gente tem um mapeamento do cargo e temos um mapeamento da pessoa. E aí a gente faz um cruzamento para ver né, qual é a taxa de sucesso. Aí a gente consegue até medir isso pelo comportamento e não pela técnica, pela experiência que a pessoa tem. E assim, vai ser, por exemplo, alguém que vai ser um franqueado, né? Um franqueador, né? Isso. Porque ele vai ter os franqueados dele que às vezes vai criticar alguma coisa de gestão do cara, porque o cara a vida toda trabalhou daquele jeito. Depois ele vai ter, como diz, alguns sócios ali, né, com ele ali, né, os franqueados. E às vezes ele vai criticar o produto, vai criticar alguma coisa. E daí o cara que tá ali, franqueado, que já começou o negócio, ele tem que estar bem firme, ele tem que estar bem estruturado, senão ele tem que ser, né? Tem que ser. Acaba brigando com o franqueado, né? Faz todo sentido. Por quê? A resiliência é muito importante, né? Porque, igual eu falei, o Brasil são vários países em um. Então, eu monto uma franquia, por exemplo, em Londrina, que é próximo. Eu comecei em Maringá, vamos dizer, tá? Eu sou uma franquia que iniciou, teve sucesso em Maringá. Eu vou para Londrina, legal, tá perto, a logística, etc. De repente, eu vou para Goiânia. Daqui a pouco, eu vou para Aracaju. É longe, é diferente, o perfil de consumo lá é diferente. E aquilo que deu certo aqui, do jeitinho que eu fiz e que está dando certo talvez em Londrina, em Aracaju, talvez já não vai dar tão certo. E aí, claro que isso depende do segmento, depende de vários fatores, mas aí eu tenho que entender o quê? Que pode vir uma reclamação desse franqueado e eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que ser resiliente, eu vou ter que manter postura, eu vou ter que ser firme em alguns aspectos, mas eu tenho que também ter flexibilidade. Eu já peguei casos de clientes que, por exemplo, começaram a vender para o Nordeste na área de moda, tá? E tiveram que criar uma coleção específica para o Nordeste. Olha que coisa, né? Que era um tipo de produto que as mulheres usavam lá e que a marca não tinha. Então, foi feita uma grade ali específica para aquela região, né? Então, isso também é aprender com o mercado. Aprender, né? Tá em constante evolução. O empreendedor que ele não entende que ele está em constante evolução, ele está fadado ali ao fracasso, né? Hoje, assim, você entender que você tem que mudar é a premissa básica, na minha opinião, para um empreendedor ter sucesso no mundo dos negócios. Tá dando tudo certo, você tem que mudar. Já vai pensando o que você vai fazer de diferente. Por quê? Porque ainda mais hoje, né, com a tecnologia, com a IA, inteligência artificial, com tudo que está acontecendo, eu tenho que estar antenado.
né? E isso aí faz todo sentido. Que o diga o tal do morango do amor, né? É bem E isso. se a gente Foi quer por causa falar do em... nosso talk show aqui também. Se a gente quer falar em marketing, Ah, não, hoje né, tá o tudo. que E os viralizou, memes, olha isso, nossa, né? muito meme. A gente colocou aqui no programa da semana ali vários memes. Aham. Inclusive, a gente fez na nossa cozinha Olha o aí, verdadeiro morango do amor. ó. Maravilha. E foi uma delícia. Podia estar aí Que para provar. crocante. Ah, então, eu errou o dia, Ricardo. Olha aí, ó. Era segunda esse. Puxa. Mas estava bem gostoso, uma delícia, né? Legal. E falando assim, um pouquinho também agora de você, assim, você já trabalhou na indústria, no varejo, agora está na parte de serviço. Qual que foi mais desafiador? Como que foi essa... Porque você passou nos três áreas diferentes que se unem. Sim. Né? E isso para um consultor, isso para um negócio é muito bom. Contratar alguém que já sabe todo o processo. Isso. Mas assim, qual que puxou mais sardinha que você... esse aqui é muito gostoso de trabalhar. Olha, eu comecei na indústria, né? E a indústria, você pega, por exemplo, vamos pegar aqui essa garrafa, né? Para eu transformar essa garrafa no que ela é, eu tenho vários... primeiro, eu tenho a água, né? A água gaseificada aqui. Mas eu tenho a tampinha, eu tenho a embalagem, eu tenho o rótulo, eu tenho tudo isso aqui. É a soma de várias matérias-primas, várias partes que se transformam num produto. Isso é sensacional, isso é a indústria. Né? Então, assim, eu acho fantástico o papel da indústria. E passei 14 anos da minha vida, né? Já são aí 32 anos de trabalho, desde que eu comecei, né, a trabalhar, e na indústria foram 14 anos. Depois, a gente veio para o varejo. Então, eu tive já vários negócios, né, como sócio também, área de alimentação, tive depois prestação de serviço, já tive agência de marketing digital indoor, já fui franqueado, já fui franqueador, tá? De negócios assim que surgiram como oportunidade, e isso que é legal do consultor, Ricardo. Por quê? A teoria é importante, né? Eu fiz várias formações, tenho formações em franchise inúmeras, tenho pós-graduação, como eu disse, e fiz a UEM, né? Administração. É muito bom, mas a prática é que molda o profissional. E o profissional da consultoria, eu falo que os fracassos, né, eles trazem muito mais aprendizado do que os sucessos. E o que não fazer, muitas vezes a gente chega no cliente, o cliente ele está fazendo, a gente já detecta, né? Então, ao longo dos anos, a gente acaba trazendo isso aí. Eu gosto muito da prestação de serviço. Então, hoje eu me encontrei, né, apesar de ter passado pela indústria, pelo varejo, a prestação de serviço para mim é sensacional. Tanto que eu tenho, né, 2 empresas voltadas à prestação de serviço, e agora é um momento que a gente está escalando. Né? Nós estamos transformando uma delas aí num programa aí similar à franquia, que é de licenciado, né? E estamos começando aí uma trajetória aí diferente, tá? Dentro do mercado também, na prestação de serviço. Que massa. Ó, nesses 23 anos aí como mentor, consultor, o que mudou no perfil do pequeno e médio empresário hoje do Brasil? Porque o Brasil é uma caixinha de surpresa, né? Sim, sim. Mas o que mudou assim nesse tempo que você começou agora, assim? Sim. Poxa, é muito boa essa pergunta. Eu enxergo assim, se a gente tirar, tá? Você falou o pequeno e o médio. Se nós tirarmos aí o empreendedor individual, tá? E o micro, tá? A microempresa, que são aquelas empresas bem pequenas, que dependem só da pessoa, etc., que hoje corresponde à maior faixa, tá? De CNPJs abertos aí no Brasil. Nós temos ainda uma carência muito grande, tá? Nesse empreendedor individual e o microempreendedor. O que ocorre? O Sebrae faz um trabalho fantástico, tá? A gente tem várias cidades, associações comerciais que dão suporte, enfim, mas ainda é uma área assim bem complicada, carente daquela gestão básica, daquilo que é o essencial para você performar no negócio, poder crescer e se sustentar. Então é uma montanha russa, é um sobe e desce, e aí o negócio tá bom, o negócio não tá bom, e aí vai, mesmo com muito acesso que hoje se tem a informação. Se você quer montar ser um empreendedor individual ou uma microempresa, hoje você tem informação. Mas isso muitas vezes não é empregado. Agora, a pequena empresa e a média empresa, que foi a sua pergunta, né? Ela já está muito mais estruturada. Eu percebo essas empresas, hoje eu tendo várias pequenas empresas, franquias, né? Além das franquias, nós atendemos também o mercado, toda empresa que chegou a um ponto que ela quer crescer
ela não sabe muito bem o caminho, o canal de vendas, de distribuição, se é afiliado, se é abrir novas unidades próprias. Nós trabalhamos com essas empresas. Então, nós implantamos ali processos ágeis, temos vários softwares, sistemas dentro da consultoria que a gente leva para a empresa, né? Transformar aquele processo que está na cabeça do funcionário em algo que está dentro de um sistema, que gera um padrão. Nós fazemos isso. Então, assim, essas empresas estão buscando, de uma forma, ter números na mão, ter relatórios. Hoje o BI, que é o Business Intelligence, né? Numa tela você tem todos os indicadores principais do negócio. Hoje as pequenas empresas já têm isso implementado, está crescendo muito, né? E também a média empresa e a grande, então nem se fala. Então, assim, o desafio maior hoje, na minha opinião, é como você interpretar aquilo que acontece na política e da política vem a economia. Nós estamos vendo isso no cenário do Brasil hoje, infelizmente, né? Então, o empreendedor é um herói, o empreendedor brasileiro, e eu acredito que ele está, sim, num caminho muito bom, tá? Mas a leitura desse setor, né, do macroambiente que a gente traz aí, principalmente o político, ele tem que estar atento o tempo todo, né? A parte do planejamento estratégico, até você comentou o caso do seu cliente que pegou a parte do planejamento e colocou em prática e hoje está uma franquia de sucesso. Vocês fazem todo esse acompanhamento, planejamento com eles, planejamento estratégico. Perfeito. E a pessoa tem que cumprir isso também, né? Sim. E como que é isso? Tem essa parte do planejamento? A aceitação do empresário é de boa? Ou às vezes assim, não, isso aqui não vai dar certo meu negócio não, vocês estão... Acontece muito também, né? Hoje a gente tem uma linha que eu falo a consultoria, né? Eu tenho a R Grado Franquias, que é a consultoria especializada, né, em gestão e expansão estratégica de negócio, e eu tenho a ETSME, que é a tecnologia que a gente traz para trabalhar a análise comportamental, tá? Então são as duas empresas. Em qualquer uma das duas é extremamente importante eu, como um empreendedor também, eu planejar as duas. Qual é o planejamento estratégico que eu tenho, né, para esse ano de 25, ano de 26 e por aí vai? E o que eu faço para mim, eu quero que os clientes façam. E o planejamento estratégico é uma das especialidades da R Grado. Nós temos, assim, hoje mais de 300 planejamentos estratégicos de mais de 40 horas, tá? Realizados ao longo aí dos anos, tá? Então, eu quero trazer aqui 2 cases, Ricardo. Opa. Um case que são os 2 primeiros clientes que eu tive no ano de 2001. Um deles hoje é um dos maiores players do mercado nacional, que trabalha com CRM voltado a shopping center e redes, né? Então, assim, promoções, esse tipo de trabalho. O CRM de shopping center, um tempo atrás, era totalmente diferente do que é hoje. Sim. Você ficava na fila. Assim, um sorteio você tinha que ficar preenchendo. Exato, você tinha que preencher, ficar na fila. E a CR Mall, que é a empresa do Braga, né? O Braguinha, ele tem também a BS2 Internet. Ele, em 2001, nós fizemos um projeto, um planejamento estratégico, né, do CR Mall. Voltamos várias vezes para atender ele em 2011, 2015. E hoje ele, assim, é sensacional o trabalho dele. É reconhecido em nível nacional. Fruto muito, eu acredito, né, de planejamento estratégico. Tá? E a outra empresa é a Qualigraph, que trabalha com embalagens. Eles são especializados, atendem o Brasil todo também, né? Que é o popular feijão. Um amigo nosso, o Kleber, está com ele lá também. Inclusive o Kleber entrou como sócio, né? Foi fruto de uma consultoria que nós fizemos, ali estratégica, ele entra como sócio, e o Kleber entrou super bem sucedido junto com o Altemar, né? O feijão. E hoje eles, assim, são uma potência. Quando eu atendi, eles estavam na Rua Vitória, numa sala de, sei lá, uns 50 metros quadrados. Eu lembro deles. Você lembra? Na Baixada ali da Vila Esperança. Hoje eles estão em sede própria, com mais de, se eu não me engano, 2.000 metros quadrados aí. Eles têm... É uma potência a empresa, né? E isso aí é fruto também do quê? De um trabalho que nós fizemos há mais de 20 anos, de planejamento estratégico, e a cada ano se reinventando, né? Então eu falo para você, planejar estrategicamente o negócio é fundamental. E tem que fazer a análise do negócio,
tem que criar os objetivos e as metas, e depois que se cria, você tem que monitorar os resultados. É os famosos KPIs, né? Que são os indicadores de desempenho. Então, na nossa metodologia, a gente abrange tudo isso para que o planejamento estratégico seja não só criado, mas ele seja implementado e monitorado. O legal é que assim, você não é só um consultor que está passando, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você é um mentor também. Então você vai orientando, vai ensinando o empresário, ensinando o jeito de trabalhar. Porque daí isso dá uma confiança maior também. Isso. E ele compra a ideia junto contigo. Ele fala, não, eu vou fazer, cumprir isso aqui, né? Porque é o meu resultado. É isso mesmo. Eu falo do propósito muito, né? No planejamento estratégico a gente trabalha com missão, visão, valores, né? Então, assim, no que eu acredito? O que a empresa acredita que ela não abre mão? Esses são os valores, tá? Qual é a razão da existência da empresa? É a missão. E o que essa empresa almeja ser? Aquilo que ela ainda não é, mas ela olha e ela fala, é aqui que eu quero chegar. É a visão. Então, uma empresa que tem visão, tem missão, tem valores, ela leva isso para todos os colaboradores, para os players de mercado, fornecedores, prestadores de serviço, porque você sabe onde você está pisando, né? E se isso vira uma cultura realmente, não só uma frasezinha na internet ou na parede, isso é um potencial tremendo. E nós, como pessoas, temos também propósitos de vida. Cada um, eu entendo que Deus criou cada ser humano com um propósito. E qual é o propósito? O seu propósito, o meu propósito. O meu propósito é levar realmente, como você falou da mentoria, toda essa experiência de vida, sucessos, aquilo que teve também que não foi tão sucesso, ou insucesso, para não dizer o fracasso, né? A experiência que você leva... Mas é o aprendizado que fica, né? Eu falo assim, que tudo tem um propósito. Mesmo que seja algo que naquele momento não foi tão confortável, se você tirar uma lição daquilo e levar para um cliente, colocar em prática, isso eu creio que pode transformar um negócio, pode transformar, né, vidas, famílias que dependem ali da empresa, né? Ó, você já fez mais de 70 franquias aí, pelas contas aí, né? O que uma marca precisa mais para... que realmente precisa estar pronta para se tornar uma franquia? O que precisa estar alinhada com eles mesmos para daí se tornar uma franquia? É a parte de caixa, parte de marketing, ou de um produto sólido? Olha, eu vejo assim, hoje eu parto de 3 premissas básicas, tá? Então a gente vai olhar, passou por essas 3, já dá para fazer uma análise de franqueabilidade. Quais são as 3 premissas principais? Primeiro, o negócio é lucrativo. Se ele é lucrativo enquanto unidade independente, tem uma boa margem de lucro, né, ele tem já uma tendência de ser uma potencial rede franqueadora. Segunda coisa, o negócio possui diferenciais. Ele possui algo peculiar, algo próprio, algo que foi desenvolvido, talvez um produto, talvez é um processo, um sistema. É algo que você bate o olho e fala, uau, que diferente, né? E aí, um terceiro ponto que para mim também é fundamental, além de ser lucrativo, além de ter um diferencial que é o uau, o terceiro ponto ele é duplicável. Eu consigo transferir aquilo que eu tenho de sucesso na minha unidade para terceiros em outras unidades? Ou não? Ele é algo muito artesanal? Como que é? Então, é um filtro ali, vamos dizer, 3 peneiras, né? Primeira, tem lucro? Ok. Tem diferenciais? Ok. Ele é duplicável? Ok. Então, aí a gente já parte para uma conversa. Agora, se eu não passo por essas 3 peneiras aí, provavelmente eu vou ter algum tipo de problema, né? Nossa, legal. Essa parte do mundo de franquia, nossa, é muito maior que eu imaginava aqui, né? Sim. São histórias legais. E mais algum case de sucesso aqui na região, assim, que você... Eu vou te falar um que tá quente agora. É uma franquia nova que está saindo do forno, mas com um amplo potencial de sucesso, tá? Eu sei que, não sei em que momento, mas o que nós estamos conversando aqui, né? Não sei se eles vão estar assistindo, enfim, agora, mas eu acredito que a Lavatru, olha aí, hein? Lavatru é um lava rápido automatizado, onde você monta esse negócio e você passa a ter um desempenho de lavar. Sabe até quantos carros por dia, Ricardo? Chuta um número. Uns 10? 10 carros. Eu tô falando automatizado, Ricardo. Automatizado, vamos para uns 30, então. Vamos lá, que um lava rápido que tem ali, talvez,
tradicional hoje, sei lá, umas 8 pessoas trabalhando ali, ele vai lavar uns 30 carros, 40 carros. Olha só, a Lavatru aqui de Maringá, que é a unidade piloto da rede, onde nós formatamos já a franquia, vamos começar a expansão agora a partir do mês de agosto. Ela chegou já a lavar 220 carros em um único dia. Caramba! Tá? Existe ali um túnel grande, onde o carro ele passa por várias fases de lavagem. Tá? Você, inclusive, tem até uma cera que é descarregada. Por que é um túnel? Não é aqueles rolos que tem geralmente em posto. Não, é um túnel. Esse túnel, inclusive, vem de fora do país. Ele é montado, tá? E é feito toda uma lavagem, um tratamento na área externa do veículo. Depois você sai desse espaço, você vai para um box e ali é feito toda a área interna, num processo que dura em torno de 20 minutos, tá? Você pode fazer a limpeza do seu carro internamente, você paga para fazer a externa e com um valorzinho pequeno, por exemplo, R$12, você faz a interna. Você tem à disposição flanela, você tem à disposição ali o pneu pretinho, você tem o cheirinho, você tem tudo. E você limpa. Tem o aspirador, você mesmo. Sabe? Por R$12. Quer dizer, pai com filho, as pessoas vão, ela tem ali os 20 minutos cronometrados, vai, né? Agora, você também não quer limpar, você deixa, eles têm a equipe que limpa para você por mais R$29. Então, assim, super o carro sai fantástico, assim, é um negócio que está dando super certo. O Brasil ainda é um oceano azul, porque muito poucas cidades têm isso aí. Lá fora já é uma realidade, aqui ainda não. E nós estamos começando a expansão, tá, Ricardo? Então, a Lavatru hoje é um modelo de negócio que também requer um desembolso por se tratar de algo muito automatizado. Mas o que eu digo para você? A lucratividade compensa. Um negócio que você investe 1 milhão, quanto tempo você acha que leva para ter um retorno? Porque é um investimento alto. Né? Se você faturar uns 200 mil ali, a margem hoje de franquias que faturam 200 mil é 15%, 10%. Então você tira ali 30, 35 mil limpo de um faturamento de 200, estaria ótimo. Até 40 mil ali, 20% estourando. Com a Lavatru, uma média de faturamento de 200 mil fica 60 no caixa. Caramba. Ou seja, estamos falando de um lucro aí de 60, 70 mil, faturando 200 mil. E a vantagem para o cliente, né? Porque daí o tempo que é caro do cliente também, ele vai ali, vai ser rápido o atendimento. Exatamente. Ou ele pode fazer o jeito dele. Não, por dentro aqui eu quero lembrar quando eu limpava o carro. Não, quero ter esse momento com o meu carro aqui. Né? Exato. Ou ele vai na loja de conveniência, ele fica dali ligando, despachando, liga o notebook dele. Consome na conveniência também, é mais faturamento para a empresa, né? Então, assim, tem sido muito bacana, está abrindo agora para a expansão. Legal. E é um projeto que eu falo que, na minha visão, ele já tem sucesso. Eu já vejo dezenas de Lavatrus aí, o nome também é interessante, né? O nome registrado, Lavatru, é um casal, é a Amanda e o Sérgio, né? Que são os empreendedores. E eu acredito que ele vai estar no Brasil todo aí em breve, tá? Mas, já que você me perguntou de uma rede de sucesso, Portal da Cidade. Portal da Cidade de Umuarama, isso assim, antigamente a gente tinha o site, né? E aí você tinha o site da cidade, que você entrava, você tinha todos os dados da cidade. O que o Portal da Cidade fez? Eles têm sede ali em Umuarama também, é o Guilherme, tá? O Guilherme, ele tem uma agência também de marketing, a Prestige, e aí ele criou o Portal Umuarama. Deu certo e aí o pessoal começou a procurar e falar, eu quero isso para minha cidade. Nós fizemos uma análise de franqueabilidade, formatamos a franquia. Hoje, eu não sei exatamente a quantidade, mas eu acredito que ele está com mais de 70 unidades aí espalhadas em pequenas cidades. Então, pequenas cidades, tá? Cidades assim, de 100 mil habitantes para menos, são cidades muito bem sucedidas que têm, né? É um perfil de franqueado bem interessante, o caso dele. Ele exige que seja jornalista ou publicitário com formação nessa área. E é uma franquia também bem lucrativa. Que massa. E agora, assim, falando um pouquinho do IA, né? A gente só comentou mais rápido ali, as transformações digitais que está acontecendo hoje, o IA entrando com muitos recursos aí diferentes que ajudam o empresário. Talvez alguns segmentos não vão ser substituídos na minha cabeça, mas vai ajudar. Quem saber trabalhar vai ganhar dinheiro, vai crescer muito com isso. Mas na parte de franquias, esse mundo digital que está vindo, essa parte de inteligência, ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, tá?
Eu vejo que assim, tudo que é lançado de novo, de diferente, se a gente for com a mentalidade daquilo que prejudica, eu sempre vou extrair aquilo que tem de negativo. Se a minha mentalidade for o que eu posso tirar de positivo para o negócio, eu sempre vou trazer algo bom. O caso da IA, a gente vê assim, fazer mais com menos, né? Então eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos antes, tá, no WhatsApp, que fazia um atendimento ali 1 a 1 das pessoas que se interessavam por franquias. Momentos assim de expansão. Então você faz um trabalho de tráfego pago, vamos entrar no marketing de novo, né? Mas aí o que? Eu faço uma campanha, marketing digital, tráfego pago, faço o Google ou faço o Meta ali, o Instagram, começa a cair os leads, né? Eles vão lá, clicam, preenchem, cai na base. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? Por mais que eu tivesse os bots ali, né? De dentro ali do Instagram, ou de e-mail, que eram os e-mails, eu tinha que olhar 1 a 1. Hoje, com a IA, o agente de IA, a gente já consegue fazer uma programação popular com todas as informações da marca, todos os prós e contras, cria-se o nome, então eu, Ricardo, né? Faço ali todo o que sai aqui da minha mente, eu jogo para lá, e a partir do momento que o cliente começa a perguntar, a IA já vai respondendo. E aí, se esse cliente aqueceu de fato, ele tem interesse mesmo, ele tem recurso, ele quer avançar, a gente daí provoca ele a preencher um questionário um pouco maior. A partir do momento que ele preencheu, vai para um atendimento humano. E aí eu filtro aqueles que estavam só querendo saber e que antes eu gastava um tempo enorme. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que usar realmente a IA como uma ferramenta do dia a dia para melhorar o desempenho, né? Legal. E um pouco também, agora a gente falar um pouco da parte de liderança, a parte do líder, o comportamento dele, né? O comportamento do franqueado, do franqueador. Sim. Eu sei que se vocês fazem todo o acompanhamento para treinar isso nele. Sim. Mas como que é assim? Olha. Ou como que é um pouquinho do treinamento, mas também como um pouquinho esse desafio, porque é um desafio. Treinar líderes é muito complexo, né? Sim, sim. E aí eu falo para você, né, que torno a dizer, o bom líder é aquele que se reinventa e evolui ao longo do tempo. Eu tenho, por exemplo, exemplos práticos de franquias que não deram certo, Ricardo. Por quê? Porque o líder não estava preparado para ser um franqueador. Ele não evoluiu como a marca dele evoluiu. A mentalidade dele foi aquela de, não, eu não posso abrir isso aqui para o meu franqueado, porque isso é um segredo. E se eu for passar isso aqui, e daí? Mas peraí, para crescer você vai ter que abrir, você vai ter que falar, você vai ter que... E aí você vai um passo à frente, entendeu? Então, assim, a mentalidade ela tem que evoluir. Então, quando, por exemplo, nós aplicamos o teste, nós temos um teste dentro da Etsme, que é essa empresa que nós temos, né, de inteligência comportamental, nós aplicamos o perfil gerencial. Ele é um teste que ele traz ali para mim 21 indicadores de liderança. Qual é o melhor ambiente para esse líder interagir, de acordo com o padrão de comportamento dele, né? tá? Qual é a melhor forma dele tomar a decisão, se é em consenso com as pessoas, se é uma forma de decisão rápida, racional, ou se ela é mais intuitiva. Então, isso depende do padrão de comportamento dele que nós descobrimos ao aplicar o teste. Então, quando nós fazemos um trabalho de formatação de franquia, por exemplo, nós aplicamos esse teste com o dono da empresa. Porque a gente tem que dar para ele ali um caminho e mostrar para ele, falar, olha, você aqui, no teu perfil padrão comportamental, tá aqui segurança e estabilidade. E é forte em você. E você está formatando uma rede de franquia. Que, às vezes, uma unidade vai dar certo e a outra não. Não, como assim uma unidade? Não, todas têm que dar certo. Não, se dá certo na minha, vai dar certo em todas. Então, nós já preparamos ele com base no comportamento dele, falando com calma. Porque ele quer a estabilidade, a segurança. Mas para crescer como franquia, às vezes eu vou ter que me atirar, eu vou ter que... né? Então, isso aí é muito legal. Porque os testes, né? Os assessments que a gente tem... todos eles mostram um caminho de como eu lido com aquela pessoa. Então, imagina, nós estamos agora, e aí é um cliente também que nós estamos trabalhando agora, que é a Marques Administração Judicial. Né? E o Dr. Márcio,
Ele é bem exigente, ele tem 4 gestoras lá. Essas gestoras estão evoluindo. Todas essas gestoras, eu tenho vários testes aplicados, eu sei a melhor forma de se comunicar com cada uma delas, como que elas agem mediante pressão, tá? A melhor forma delas tomarem decisão, o melhor ambiente para elas performarem. E aí, olha que legal. Quando eu descubro tudo isso, eu consigo personalizar um tratamento para cada uma delas. Diferente, Performarem. Né? Uma abordagem Exatamente. diferente pra cada uma, né? Agora você imagina isso na equipe, né, de trabalho. Eu sou um líder e eu aplico testes com toda a minha equipe para entender como que eles, de que forma que eles se sentem mais valorizados. E aí entra o livro As 5 Linguagens do Amor. E nós temos um teste que é Linguagens de Valorização baseado nesse livro. Que legal. E a gente descobre se é palavras de afirmação, que é o elogio, por exemplo, ou se é presentes, né? E aí eu consigo personalizar ali um relacionamento, entendeu? E sendo intencional. Então o líder que descobre isso, o líder que tem isso a seu favor, ele passa a performar melhor, né? Porque hoje a gente tem aquela máxima, né? Que todo mundo fala. Já é assim uma frase de mercado. As empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Sim. E se eu consigo entender o comportamento da pessoa antes dela entrar e começar a trabalhar na empresa, eu consigo já fazer um trabalho muito mais sob medida para ela ter performance. E é legal esses testes, assim. Eu mesmo fiz na antiga empresa, né, que trabalhava, a gente fez alguns testes assim nessa pegada. E você pega ali e fala assim, caramba, eu sou desse jeito mesmo. Que daí você começa a se ver ali diferente por causa de um teste, né? Exatamente. Então, até o jeito de perfil, pô, esse aqui tá baixo, esse aqui, mas se eu quero crescer para esse aqui, eu tenho que desenvolver melhor. Pô, esse aqui eu já sou bem desenvolvido. Isso. Então, é legal. E esses testes, por exemplo, é só o franqueado pode fazer? Ou, às vezes, um empresário que está assistindo a gente aqui agora, falou, gostei, eu queria entender um pouco mais, queria fazer um teste para mim, e se ele consegue também? Com certeza, muito boa pergunta. Nós temos hoje na ETSM, né, 2 públicos distintos. Um deles é o público profissional, onde eu estou falando aqui de quem? Do psicólogo, estamos falando aqui dos coaches, pessoas que trabalham com comportamento, com inteligência emocional. Esses profissionais, geralmente, que fazem as sessões com seus clientes, seja pessoa física ou seja empresas, tá? Profissionais de RH, né? Recrutamento e seleção, gente que trabalha nessa área, precisa dos testes, precisa ali ter ferramentas para que faça um bom desempenho. A nossa plataforma ela é completa. Eu tenho para esses profissionais cerca de 40 testes e 40 assessments para oferecer, todos com formação. Inclusive nós temos um programa de formação em análise comportamental e engenharia de equipes, né? Onde nós formamos esses profissionais. Esse profissional passa a ter, então, a plataforma da ETSM como uma ferramenta de trabalho. Mas como eu também sou consultor e eu me incluo nesse público aí de profissionais, eu tenho daí o módulo Company. Aí é uma plataforma exclusiva para empresas. Então eu tenho um empresário, o empresário gostou, né? Ele quer ter a plataforma dele para aplicar o teste a hora que ele quiser. Né? Uma vez que eu formei ali ele ou a equipe dele, o RH dele, ele pode ter a plataforma lá, ou ele pode contratar a plataforma sob demanda. Então a gente tem várias formas, né? Tanto para contratar pessoas quanto para desenvolver pessoas. É uma excelente ferramenta, né? É um caminho assim muito importante. Hoje a gente sabe que a rotatividade nas empresas é grande e você quando acha ali um bom funcionário, um excelente colaborador, você achou ouro. E é preciso preservar essa pessoa. Então conhecer a pessoa, o comportamento dela, hoje é fundamental. Agora sim, tem uma coisa, que às vezes um franqueado, ele tá com a ideia, ou tem um produto, uma empresa boa, mas às vezes o mercado está saturado. Num segmento dele. Ou mesmo estando saturado, ele está ali cheio e tem oportunidade ou não, ou dependendo, falou, tá difícil você entrar nesse ramo aqui, você vai quebrar. Olha, realmente isso acontece, tá, Ricardo? Existem, hoje assim, a gente consegue até detectar aquilo que é modismo. Eu não sei se você lembra aquela época que tinha o Frozen iogurte, que tinha um monte de franquia que surgiu, tal, as paletas mexicanas, surgiu um monte de franquia. Isso era modismo. É diferente com o açaí. O açaí ele já entrou na culinária, no dia a dia do brasileiro. E o açaí ele vai de norte a sul.
né? O açaí, eu fui para o Amazonas recentemente, Manaus, Diferente. tem nada a ver o açaí deles com o nosso, né? O açaí lá tem até salgado. Tem. Então, assim, mas o açaí entrou no gosto. Então, você vê essas franquias de açaí dando super certo, porque não é um modismo. Então, o modismo é uma fonte, né, de muitas vezes estar saturado o mercado. Às vezes, é aquele produto em que eu coloquei um produto no mercado, ele fluiu, só que entrou um produto substituto. E aí entra de novo a tal da IA. Hoje a IA ela está vindo substituir vários tipos de serviço. Tá? Eu vou falar, por exemplo, algumas franquias que trabalhavam, né, com dados ali, informações, e que precisava do humano trazer essa informação e interpretar. Hoje a IA já faz essa interpretação. E se eu tenho uma franquia com 200 franqueados, né? E esses franqueados vão fazer o quê? Se o cliente dele começa a usar a IA, não vai precisar mais da pessoa. Eu saio do mercado devido ao quê? A uma tecnologia inovadora que substituiu aquilo que eu faço. Então você vê que às vezes é um modismo, às vezes é uma tecnologia que faz com que o mercado sature ou ele deixe de existir. Mas ó, agora eu vou confessar uma coisa aqui para você. Vocês estão fazendo, né, o curso na igreja, né? Muito massa. E aplicaram um teste. Mas aí sim, eu falei, não, eu quero saber esse teste. É muito diferente esse negócio dessas cadeiras, esse negócio. Eu fui lá, coloquei o meu resultado na IA, para ele identificar. Sim. Daí eu fiquei mais curioso ainda. Falei, não, agora eu quero ver se vai bater. Daí depois a sua esposa e você comentando. Falei, caramba, bateu certinho, né? Olha então, aí, assim, é legal. Porque daí me gerou curiosidade, que eu já querendo saber a resposta, vamos ver o que se dá certo. Sim. E realmente o IA ajudou ali em algumas coisas, colocou alguns pontos diferentes de abordagem, que daí vocês, na hora que explicando, vocês colocaram num formato mais simples e mais legal. Tem isso, né? Eu falo que assim, a substituição do ser humano pela IA, ela não vai acontecer. O ser humano vai ter que se adaptar a colocar a IA na sua rotina, no seu dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava numa pregação também do pastor na igreja e achei sensacional a analogia que ele fez e tal. Eu fui lá na IA, eu assino uma IA que são várias IAs, né, legal. em uma, e a gente pode usar, né, escolher qual delas eu quero naquele momento. Aí eu coloquei e falei, ó, pesquise isso, cruze com isso, esse personagem com esse, e aí eu quero assim, trazendo para os dias de hoje, como eu posso aplicar essa palavra? E aí joguei. Rapaz, saiu um estudo assim sensacional. E o que foi legal? Que o pastor, ele foi para uma linha ali, né, ele apresentando, que ficou muito parecida com aquilo que eu tinha obtido. Então, assim, o ensino, aquilo que você capta, né, de informações, assim, a IA ela tá trazendo e ela tá deixando mais mastigado. Mas sempre vai precisar da pessoa, né? Quer dizer, então a gente interpretar tem que se adaptar. tudo aquilo ali de um jeito que fique mais humano, né? Exato, algumas coisas. exato. Fundamental. Que massa. Falando um pouquinho também da perspectiva de futuro ali, né? Você fez uma pergunta aqui, tá. Se você pudesse dar um conselho pro Ricardo no início da carreira, qual seria? Rapaz. Essa é nova, eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém. Eu falei, isso aqui o Ricardo vai ter que responder. Olha, isso aí, às vezes, você sabe que eu fico pensando, né? Eu vou até em algumas... Porque assim, não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Se ele derramou, você vai ter que ir atrás de outro leite. Mas a vida ela é feita de ciclos, momentos, né? Então, naquele momento, se hoje eu pudesse falar algo, né, seria para não colocar todos os ovos numa única cesta. Né? Naquele momento, por exemplo, nós tínhamos uma empresa familiar. Eu cresci e a minha cabeça foi do quê? Eu vou morrer aqui nessa empresa. A empresa vai crescer, vai bombar, vai... E com 14 anos de fundação, né, eu tinha família, meu pai, tios ali, todos, resolvemos sair da sociedade. A empresa nem existe mais hoje. Né? Ali foi meu maior aprendizado, foi minha universidade prática, né? Como consultor. Tudo que eu devo fazer e não fazer ali foi uma escola. Só que assim, se eu tivesse diversificado na época, né, talvez investido em outras coisas, talvez ter outros negócios, outras formações, ou, por exemplo, eu lembro que na época eu pensava em comprar terreno, e aí terrenos em lugares que hoje em Maringá é um valor assim absurdo. E aí eu olho e falo, uau, se eu tivesse visto as oportunidades, as possibilidades, né,
e plantado uma sementinha aqui, outra sementinha ali, outra lá, hoje eu estaria muito mais tranquilo no sentido vida financeira. Tá? Então, por quê? A nossa vida ela é feita de várias partes. Então, quando a gente fala isso, né, entra essa questão. Agora, se eu olho para o Ricardo lá atrás e vejo, né, o que ele queria fazer e o que eu faço hoje, aí eu sem arrependimentos. Por quê? Hoje eu faço exatamente aquilo que eu gosto de fazer. Legal. Então, assim, hoje, de repente eu olho e falo, nossa, eu podia ter feito tal coisa, eu podia, igual eu falei, né? Talvez diversificar os investimentos, fazer ali não colocar tudo, apostar todas as fichas num único negócio, isso eu não faria. Agora, ter a profissão que eu tenho hoje, ajudar pessoas, empresários a crescer, tomar decisões, né? Às vezes a pessoa ela se encontra numa função, ela estava numa função errada, né? A gente fazendo a análise e tudo, ela vai para uma carreira diferente. Isso é sensacional, né? Você falou treinamento de liderança. Então, aqui, se eu consigo agregar algo na vida da pessoa, seja ela a vida profissional, pessoal, para mim faz muito sentido, porque esse é o meu propósito de vida, né? Então, assim, eu olho lá e falo, poxa, não muda isso não, deixa para chegar exatamente onde você aprender, chegou. você tem que aprender, assim, você tem que errar algumas coisas para aprender lá na frente. Exato, é a escola, né? É a escola, que massa. Carlão, a gente já tá chegando ao fim, né? Assim, o pessoal que tá assistindo a gente, gostou ali, quer aprender um pouquinho mais, quer conhecer um pouco mais aí do seu negócio. Sim. De, pô, eu quero entender um pouco mais de franquia, eu quero ser um franqueado, eu quero tirar algumas dúvidas. Sim. Qual o seu contato? Como que eles chegam até você? Legal. Nós temos um Instagram, né? @rguiradofranquias, né? Ricardo Guirado, R Guirado, franquias. Eu tenho também, né? A gente atende ali no WhatsApp, que é o 99480885, tá? E aí tem o meu e-mail, ricardo@rguiradofranquias.com.br. Nós temos também a Etsme, tá? Então, eu vou passar aí a etsme.com.br, que é a nossa plataforma, né? Análise comportamental, tudo isso. Eu falo que hoje a nossa consultoria ela é completa, porque ela trabalha a parte técnica e comportamental também. Legal. Né? Porque isso aí é fundamental. Então, a gente está sempre à disposição. Maringá, realmente, eu faço parte da AFEPAR também, ótimo, que é a Associação dos Franqueadores do Paraná, né? Que fica na ASSIM. Nós temos várias reuniões, são várias franquias. A Gela Boca é uma delas, que é associada, né? Nós temos a UpVets, enfim, são várias marcas ali associadas. E eu faço parte lá, né, na cadeira de marketing também, né? Eu represento ali a cadeira de vice-presidente de marketing. E também, né, tudo que qualquer pessoa precisar em relação à franquia, seja para ser um franqueado, comprar uma franquia, nós também atendemos. Temos, inclusive, um serviço disponível para minimizar o risco de você comprar a franquia errada. Então, a gente avalia tudo, até documentação jurídica, tudo. E quem quer transformar a sua marca em uma rede franqueadora? Aí é o nosso trabalho, é o que mais nós fazemos aí no dia a dia. Paixão, né? Já dá pra ver pelo brilho nos olhos, Exato, é isso aí. Que legal. Ricardo, agradeço por ter vindo, aceito o nosso convite. Né? Deus te abençoe. A gente te acompanha lá na igreja, nos cursos, lá, e fica lá. Às vezes a gente fica lá na nossa salinha, lá, às vezes está gravando alguma coisa e fica lá, só anotando lá no nosso caderneta, lá na nossa apostila, né? Mas que massa, que bom você ter aceito. A gente vai ter muitas coisas novas chegando aí, alguns projetos grandes aí também. Que daí você já vai ser reconvidado aqui para participar. Com certeza. Uns talk shows novos aí que a gente vai estar criando. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe você, a sua família. A família toda é marqueteira ali. Então, verdade. Tá na área. Então, assim, você... o meu filho é dono de... o meu filho mais velho é dono de agência. A minha filha... do meio, né? A única menina, ela é influencer digital. E o mais novo tá trabalhando comigo, né? Então tem os três aí realmente. Conseguiu converter todos eles na área de marketing. É isso aí. Que legal. Mas, gente, muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente aqui, que vai ter muitas novidades, vai ter muitos profissionais de marketing, assim, igual o Ricardo aqui, com essa alegria, com esse brilho nos olhos aqui, trazendo muito conteúdo de cada um da sua área aqui, hein? Então, a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos.